Apocalipse capítulo 17, nós leremos apenas até o versículo 10 do capítulo 19. Apocalipse 17, versículo 1, até o versículo 10 do 19. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também
os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados, dos seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira de seu incêndio e, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífica, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, a canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que, por meio dela, se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E vós de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará.
e nunca, jamais, em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e não se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Perdão, versículo 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos, de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi, como que voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Oremos ao Senhor. Mais uma vez pedimos a Deus a tua graça sobre nós. Na verdade, Senhor, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. E apesar das dificuldades que temos de passar, e temos passado, muitos, Senhor, de nós temos enfrentado as enfermidades, tivemos que passar por essa pandemia, e tivemos que sepultar parentes, amigos. Nós temos passado também por problemas de falta de emprego, ou até mesmo subemprego, Senhor, diante das dificuldades que o nosso país atravessa, e também pessoalmente, na nossa carreira. Nós temos enfrentado dificuldades. A filosofia deste mundo tem desafiado o teu povo e a não viver de acordo com a tua vontade. Tem sido bastante difícil para todos nós, Senhor, dar um testemunho do Senhor, porque ninguém quer ouvir. As pessoas têm colocado como que cera nos ouvidos para não ouvir e não viverem de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina. Muitas leis têm sido aprovadas que vão ao contrário daquilo que a tua palavra nos ensina. Mas, ó Deus, nós te louvamos, porque no meio desse caos todo, o Senhor tem olhado para cada um de nós com graça e misericórdia. E nós queremos sim, Senhor Deus,
expressar através da nossa maneira de viver, e quando surgir a oportunidade, também através das nossas palavras, que só há salvação em Cristo Jesus. E é por isso que nós pedimos nesse momento, que o Senhor possa encher a nossa mente, encher o nosso coração, a nossa alma, das Tuas palavras. Que os conceitos trazidos pela Tua palavra possam conduzir-nos a vivermos de uma determinada maneira que as pessoas, ao encontrarem-se conosco, possam receber um pouco desta graça na sua vida, possam ser abençoadas, ó Deus. Que as nossas palavras, as nossas atitudes, possam fazer bem para elas também. Em nome de Jesus, que através disso, o Senhor nos conceda a bênção de sermos reconhecidos como Teus filhos, para podermos continuar pregando o Evangelho e vivendo, mesmo que diante das dificuldades, vivendo para a honra e para a glória do Senhor. Então, Senhor, fala ao nosso coração, a cada um de nós. Ajuda-nos a temer o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a não perder o foco e continuar vivendo para o Teu louvor. Rogamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou mexer um pouco com o pessoal mais antigo. Não é o meu caso, mas é o pessoal... Porque hoje em dia a gente está acostumado a assistir a nossa televisão e os nossos programas, né? Quem gosta de novela, assiste novela, mas eu vou mexer com a novela, mas a gente gosta de assistir colorido, e a gente tem hoje no celular, você pode assistir, pode resgatar, às vezes um capítulo anterior que você não pôde assistir, você pode voltar lá, através da internet, e assistir, ou então programar, assistir, fazer uma maratona, e assistir tudo de uma vez, no final de semana, ou numa semana aí de folga, de férias, e feriado prolongado e tal. Mas houve uma época que não foi assim, não era assim. As novelas, os programas, eram todos pelo rádio. E as pessoas tinham que ouvir a narração da novela. E meus pais contavam que ninguém perdia. Todo mundo saía correndo para poder chegar em casa cedo e ficavam ao lado do rádio ouvindo a novela. E ele dizia que era algo do tipo, e o marido disse, você, querida, tan, tan. Pausa dramática, e aí ela dizia, querido. E a pessoa do lado de cá tinha que imaginar tudo isso acontecendo. Todo o drama desenrolando. Tinha até alguns técnicos que cuidavam da percussão, né? Porque na época usava cavalos, então, e ele veio a galope. Esse galope aqui está meio... Eu não sou técnico, né? Mas alguma coisa, aí você ficava imaginando tudo aquilo acontecendo, a pessoa mexendo na chave, e o técnico lá fazendo barulho de chave, e tal, você usava toda a sua imaginação para poder encaixar aquilo que você estava ouvindo e transformar aquilo numa imagem para você acompanhar o enredo da novela. E, claro que isso exigia muito da gente. E aí, quando essas novelas passaram a ser dramatizadas, começaram a surgir a televisão, e aí algumas pessoas se frustraram um pouco, porque na imaginação delas, aquele personagem era de um jeito. E aí, quando colocaram o ator X para fazer aquele personagem, não era assim que eu tinha pensado. Porque às vezes a nossa ideia, a narração traz um conteúdo para nós. Enquanto você, ao ver, você tem outra perspectiva. Se você olhar para esse texto, você vai entender um pouco disso, né? Porque, obviamente, você percebeu aí no capítulo 17, abre uma nova sessão, e João está narrando para a gente aqui, anunciando agora o que vai acontecer. E ele não só vê aquilo,
é preciso que aquilo que ele está vendo, que ele não está entendendo, seja explicado. Então, aqui passa a ser uma narrativa do anjo para o João, e João está registrando isso para a gente, né, para que ele possa compreender tudo aquilo que ele vê. E o mais interessante é que o anjo diz para João: ué, você está admirado? Eu vou te ajudar. Vocês viram a ajuda que o anjo dá? Veja aí, versículo 7 do capítulo 17, diz assim, ó: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era o que não é, está para emergir, era e não é, está para emergir do abismo. Obrigado, anjo. Ajudou bastante, né? Essa é a descrição da besta. Né? Não é e há de surgir. Muito obrigado. Então, João tem que ver, e tem que ouvir, e tem que compreender, para poder transmitir para a gente. Por isso, você nunca pode começar Apocalipse do meio. Senão você não vai entender. Porque ele está resgatando, está trazendo para a gente várias figuras que ele já descreveu, já mostrou para a gente lá nas outras visões. Por isso, vai ficar mais fácil para a gente aqui. Espero em Deus colaborar nesse sentido. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, então, baseado nisso, olhando nessa perspectiva, tentando ouvir o que o anjo está descrevendo e imaginar aquilo que João está escrevendo aqui, que ele viu, né? E juntar as duas coisas, as grandes proclamações proféticas trazidas nesse texto. Primeira coisa que é apresentado para a gente aí, versículo 1 a versículo 6 do capítulo 17, é a apresentação da grande meretriz. E nesse sentido, diz aí o texto, né, que ela vai apresentar então um juízo, ela vai, na verdade, ser julgada aí, tá? Há um julgamento aí dessa grande meretriz. E o quadro todo é preciso ver, não tente fazer individualmente, mas enxergue o quadro todo, tá? Porque senão você não vai entender. Essa grande meretriz, ela vai, obviamente, trabalhar em cima da prostituição. Ela é chamada de meretriz, a mãe das meretrizes. Então, essa mulher está montada numa fera. O anjo anuncia para João que essa meretriz está montada sobre muitas águas. Mas quando João vai olhar, ela está montada sobre uma fera, sobre uma besta. Besta aqui no sentido de fera, tá? E trazendo para a gente que é a mesma coisa. Muitas águas e a besta é a mesma coisa. Tá? São figuras que vão apontar para a mesma direção. E aí tem toda a descrição do vestido dela. Ela está vestida de púrpura, de escarlata, com ouro, com pedras preciosas, com pérolas. Uma figura totalmente esplendorosa. Né? É para chamar a atenção. Tá abafando. É a modelo mais bem paga aí da região, porque está toda bem vestida. E está bêbada. Né? Ela tem um cálice e ela está bebendo aí abominações, imundícies, prostituições, misturado isso com o sangue das testemunhas de Jesus. Pensa, essa figura, ainda que seja esplendorosa, ela não é boazinha. Ela é descrita aqui como má, sentada numa fera. Uma fera vermelha. Talvez seja melhor, a mesma besta lá descrita na outra visão, né? Porque ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que aqui ela é vermelha. Talvez aí combinando com a roupa
da mulher. A mulher sai usa a besta de acordo com a roupa. Então, primeira coisa, ele apresenta para a gente essa mulher. Segunda, versículo 7 ao versículo 18 do capítulo 17, fala-nos da derrota dela. Então, logo de cara, o anjo vai explicar. Essa mulher mais a besta, a figura completa, né, a ideia da imagem completa aqui da mulher com a besta, representam um conjunto. Você tem que olhar para elas juntas, né? E não tentar separar a mulher da besta, mas tudo junto. É uma espécie de uma hidra, certo? 7 cabeças, 10 chifres, e as 7 cabeças são 7 montes, ou talvez aí alguns teólogos entendem que está se referindo ao reino, ao Império Romano, porque Roma era constituída de 7 montes, então talvez seja uma referência a Roma. Outros acham que não, que é apenas uma ideia da completo, né, do todo, de todos os montes, de toda a possibilidade de estabilidade política, financeira, que os governos podem ter. Ela tem. E diz ainda que há uma questão que esse conjunto, mulher, fera, é atemporal. Ou seja, ela era, não é, mas vai surgir. Ela era, não é, está para aparecer. Então, a proposta aqui é que você perceba que ela está em todo o tempo, em todas as situações, em todo lugar. Essa mulher está se apresentando e seduzindo. Porque ela é meretriz, porque ela seduz, né? Ela está seduzindo. Todos os reis. E aí, ela tem reis ao seu. Né? Esses 7 cabeças são 7 reis. Esses 7 montes são 7 reis. Os 10 chifres são 10 reis também, de menor importância, de menor condição, mas ainda servem. E todos eles estão a serviço da besta da mulher. O 8º rei, que é o grande rei mau, que isso vai aparecer na próxima profecia, virá e será o pior de todos. Ainda que seu reinado seja curto, ele será o grande e terrível rei. E ainda, ele diz-nos que todos eles estão submissos ao governo da besta. Sabe o que isso aponta para a gente? Que os governos da terra, seduzidos pela ganância, pela luxúria, pela opulência, sucumbem. Não importa que tipo de governo seja. Capitalismo, socialismo, comunismo, reinado, sucumbem. Porque é muito sedutor. O poder, o ter condições, não precisar de ninguém, é muito sedutor. Mas tudo isso, toda essa opulência, todo esse brilho, toda essa união aqui, porque eles têm um só pensamento, eles estão a serviço da besta, que carrega a mulher. Tudo isso não pode rivalizar contra um cordeiro. Então, na nossa mente, na nossa imaginação, sempre que você vê um tigre de bengala, na televisão, espero, né? Se você vê-lo pessoalmente, será a sua última visão. Mas, e você vê um cordeiro, você diz, o tigre mata o cordeiro. O Apocalipse está mostrando que essa fera, que não tem só uma boca, tem 7. Que não tem apenas 2 chifres, como poderia, tem 10 chifres. Não pode contra um cordeiro. O cordeiro vence. E é interessante porque
ele é superior a toda e qualquer autoridade, angélica, demoníaca ou humana. Jesus está acima. Ele é o vencedor. E traz consigo, e nós também, diz o texto, os eleitos, os fiéis, os que escolheram estar ao lado desse cordeiro, por tabela, vencerão também. Então, no primeiro momento, quando nós estamos diante da fera, nós nos amedrontamos, porque ninguém pode ir contra ela. Os reis são seduzidos. Se os reis, os nobres, os grandes, os que mandam neste mundo são seduzidos, como eu, pobre trabalhador, que tenho que levantar às 6 horas da manhã para pegar o metrô lotado e ir trabalhar e ganho um salário mínimo, posso resistir? Você pode, se você estiver do lado do cordeiro. Porque no final, todos esses reis cairão. Há uma nota adicional aí, interessante, essas muitas águas são os povos, as nações, as multidões, as línguas, a história, se revoltando contra esses 10 chifres, esses 7 cabeças. Vejam que todos eles vão lutar contra essa mulher, porque não aguentam mais. Deus vai agir, e toda destruição será causada pelos seus ex-companheiros. Tanto a meretriz quanto a besta cairão, porque Deus vai colocar nas pessoas certas, vai usar essas pessoas para derrubar. O que o texto diz é o seguinte: Deus está dando corda para que essas nações, esses reis, esse sistema se enforque. Deus não destruiu tudo ainda, porque não chegou na medida, mas chegará. E os irmãos, a partir daí, vão perceber, a partir desse momento no texto, vão perceber que tanto a mulher, a meretriz, quanto a grande Babilônia, são uma e a mesma coisa. Vai mudar a figura, mas falando a mesma coisa. Tá? É preciso prestar atenção nisso, para não tentar fazer coisas diferentes aí. Tudo o que se disse sobre a mulher, sobre a besta, agora vai ser aplicado à grande Babilônia. E continuando o texto, capítulo 18, versículos de 1 a 3, diz que a grande Babilônia, que é também a grande meretriz, vai cair. E aí é um anúncio, né? Outro anjo, esse aqui, anjo poderoso, também esplendoroso, mais esplendoroso que a mulher, a meretriz e a besta juntas. Porque quando ele desce, a sua luz irradia por toda a terra. Então, quando ele vem, ele está aqui, João tinha sido levado para o céu para ver essas coisas, agora ele volta para a terra, e agora ele está vendo toda essa cena, né? Aqui agora, que passou no céu, agora, a partir de agora, o que tudo indica, ele voltou para a terra, ele está vendo a partir do ponto de vista da terra, tudo aquilo acontecendo de novo. E ele diz que a desolação da grande Babilônia, a Babilônia caiu e se quebrou, a ponto de ficar completamente inabitada, não só por demônios, mas por todos. Nada vai estar lá. Essa habitação dos demônios, porque dentro da ideia dos hebreus, o deserto era o lugar dos demônios. Ou seja, quando nada cresce, nada vive, é porque tem demônios lá. Essa era a ideia, né? Não que isso seja verdade, tá bom? Não que isso aconteça de verdade. O deserto é uma questão climática que impede o crescimento mesmo, e pode acontecer em qualquer lugar. Há estudos aí da geografia que diz que há lugares que hoje são desertos, mas que antes foram habitados,
e lugares que hoje eram antigamente habitados e hoje são desertos por causa de mudanças climáticas. Mas a ideia deles é: não nasce nada, não tem vida lá, porque os demônios estão devastando tudo. E aí é proposto exatamente isso aqui, tá? Ele está usando esse conceito aqui, que a derrota dessa Babilônia vai acabar com tudo, vai extinguir a vida. Só os demônios vão ficar lá, só coisa ruim, só aquele que não tem vida vai poder ficar lá. E aí vem, versículo 4 ao versículo 20, o julgamento da Babilônia. E o anjo diz: olha, saiam daí, para o povo de Deus, saiam daí. Vocês não podem ser identificados com esse povo. A gente não pode viver assim, com os conceitos do povo que vive na Babilônia. Isso remete a gente a pensar naquela história que aconteceu com o sobrinho de Abraão, o Ló. Lembram disso? Ló viveu com Abraão, ouviu Abraão contando que Deus falou com ele: sai da tua terra, vai para o lugar que eu vou mostrar. Acompanhou Abraão até lá e viveu com Abraão lá. E num determinado momento, por causa do grande volume de bens que Deus concedeu a ambos, eles tiveram que se dividir, né? As famílias se separarem. E então Ló escolheu ir para a planície de Sodoma e Gomorra. E diz que ele chega lá e vai morar na porta da cidade. E aquela cidade, Sodoma, era terrível. Tudo de ruim acontecia lá. As pessoas não temiam a Deus e, na verdade, eram contrários a tudo aquilo que pudesse remeter a uma vida de santidade. Todo tipo de devassidão era vivido ali. Então, Ló morando lá. Então, Deus manda os anjos para destruir aquelas cidades e passam para Abraão e dizem: Abraão, nós vamos lá destruir as cidades. E Abraão começa, com o bom judeu que era, uma negociação. Senhor, se tiver justos, o senhor vai destruir a cidade? Não, não vou. Se tiver 50 justos, não vou. Não, não vou. E ele vai diminuindo. E aí ele chega em 5 pessoas. 5 pessoas. Se tiver 5 justos naquela cidade, ainda assim o senhor vai destruir aquela cidade? E Deus disse: se tiver 5, eu não destruo. 5 pessoas. Numa grande cidade. Não tinha nem 5. A família de Ló eram 4. E pelo jeito, na verdade eram 3, né? Porque a esposa de Ló não chegou no final. E o anjo disse para a família de Ló: dá no pé, nós vamos destruir a cidade. Não tem 5 pessoas aqui, nós vamos destruir a cidade, sai agora. E diz o texto que Ló e a sua família começou a enrolar. A pergunta é por quê? Eu vou destruir a cidade. O que Ló... Deixa eu passar um e-mail primeiro. Qual é a lógica? Por que Ló fica enrolando? Porque, na verdade, a gente se acostuma. Sabe, você já viu gente que quer... O morro está caindo, está tendo um desbarranco. Não, acho que não é assim a palavra. Está desbarrancando o morro, e a pessoa volta para pegar a geladeira. Como é que você vai levar uma geladeira? Correndo no barro.
Claro que é o desespero, a gente fica, né, assim, sem saber o que fazer. Eu assisti uma brincadeira que a esposa fez com o esposo. O esposo está lá no sofá, tranquilo. Ela entra em casa gritando assim: eles estão chegando, foge, vamos fugir. Pega as coisas, vamos. E o esposo: quem está chegando? E vamos. E ele vai lá e pega uma planta. Aí ela vai: você ia levar uma planta? De tudo da casa, você vai levar uma planta. Porque assim, no desespero a gente fica meio sem saber o que fazer, né? E pega qualquer coisa. Mas vai destruir a cidade. Não, mas espera aí, será que a gente pode pagar a conta primeiro aqui? Eu queria, sei, porque a gente acostuma com a... E aí, esse texto aqui de Apocalipse está dizendo assim: povo meu, sai daí, sai dessa cidade. Porque eu não quero que vocês sejam cúmplices dos atos delas e nem participem do julgamento delas. Porque se vocês viverem como eles, terão de ser julgados como eles. Então, sai daí. E aí, porção dobrada. O texto diz que, já que essa Babilônia gosta de ferir, ela será ferida. Tudo aquilo que ela fez de mal será feito em dobro para ela. Já que ela gostava tanto dessas coisas, será feito para ela também, de forma dobrada. E o pior é que essa arrogância, ela é tão arrogante, que mesmo em face do sofrimento, ela diz para si mesma: ninguém mexe comigo, eu sou rainha, ninguém mexe, eu não sou viúva, não sou necessitada, eu estou por cima da carne seca. E nem percebeu que ela é a carne seca. Ela será derrubada exatamente porque haverá fogo consumidor, que não vai sobrar nada. Porque com Deus não se brinca. E o efeito dominó apresentado nesse texto, né? Ou seja, cai a Babilônia, cai todo mundo que dela depende. Cai todo mundo que vive de acordo com os seus preceitos. Por quê? Se a chefe caiu, todos os outros caem também. Todos aqueles que se aproveitaram desse tipo de vida também vão sofrer as consequências. Deus está julgando a causa do povo dele. Nenhum ato cometido contra qualquer um dos filhos de Deus passará despercebido aos olhos do Senhor. Ainda que hoje a gente não possa ver isso acontecer. Quando o Talibã toma um servo do Senhor e o mata, e o degola, e ninguém vai lá e faz nada a respeito, a gente fica meio que frustrado, porque ninguém vai fazer nada. Isso não vai passar despercebido. O Senhor julgará e vingará o sangue daqueles que viveram pelo Cordeiro. Todo mal cometido contra o povo de Deus será agora vingado. E é interessante que com a destruição dessa cidade, grande cidade de Babilônia, é uma Babilônia, obviamente, mística, né? Não é uma Babilônia lá da terra mesmo, mas na história, a fumaça que sobe, o fogo que sai, e as pessoas olhando de longe, aqueles que dependiam dela, aqueles que viviam à mercê das suas investidas, das suas
propostas, dizem, deu tudo errado, caiu, e agora eu não posso mais vender, eu não tenho o que fazer, Por outro lado, o povo de Deus que tinha sido oprimido, estava sofrendo, estava sendo morto, quando vê a mesma fumaça, o mesmo fogo, diz, aleluia, finalmente Deus julgou a nossa causa. O mesmo ato, o mesmo juízo, tem peso diferente para um e para outro. Sabe por quê? Porque o povo de Deus espera, aguarda a justiça do nosso Deus se manifestar. Enquanto os outros acham que ela não existe, que não acontecerá nada com eles. Por isso serão tomados, serão pegos de surpresa. Sendo assim, versículo 21 a 24 do capítulo 18, a derrota final da Babilônia, o anjo forte, outro anjo, entra na visão, e esse aqui, diz o texto, ele é grande, ele é forte, e ele vem aqui para exatamente dizer o seguinte, ele entra para tirar uma grande pedra de moinho no meio do mar, e para ensinar João, de que assim como essa pedra foi jogada, pedra de moinho é uma grande pedra, tá? Pensa nisso, foi jogada lá no mar, e o mar engoliu a pedra, assim acontecerá também com essa Babilônia, quando vier em 1 hora, diz o texto, né? É um tempo pequeno. E de repente, em um instante, vai acabar tudo. Bum, acabou. Essa pedra é um exemplo da Babilônia. Assim vai ser também. Quando Deus chegar e julgar, não tem esse, não, mas veja bem. Não, acabou. Acabou. Isso vai ser de repente. Essa parábola contada aqui através da pedra, né? Foi para o fundo do mar. Ninguém pode resgatar, ninguém pode tirar essa pedra de lá de fundo. Acabou. Por isso, a partir de aí, e esse é preciso que você escute isso. Pum, acabou e diz que houve um silêncio. Todo mundo e aí tem uma virada. Capítulo 19. Eu fico pensando, quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando no meu pai ouvindo a novela do rádio. E aí, o mocinho lutando contra o bandido, ouve-se um tiro, pá! E o silêncio. E o pessoal do lado de cá do rádio atingiu quem? O mocinho ou o bandido? Silêncio. A primeira voz que aparecer a partir daí é a voz do vencedor, porque o outro morreu, né? Veja o capítulo 19. A primeira voz depois do silêncio. A primeira voz que aparece aí. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como voz, uma grande voz de numerosa multidão dizendo. O que eles disseram? Não, temos que ensaiar porque a gente tem que... Eles disseram? Aleluia. Sabe quem venceu essa história? O povo de Deus. Só quem consegue falar depois disso, depois da grande Babilônia ter sido destruída pelo fogo, né? Consumida pelo fogo, jogada dentro do mar,
acabada completamente, sabe quem sobrou para contar a história, para dizer alguma coisa? O povo de Deus. E o que eles disseram? Uma grande multidão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A palavra aleluia significa isso, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Começa uma festa no céu. E não pensa que era uma festinha michuruca, não. É um festão. E eles começam dizendo, olha, a salvação que nós temos vem do nosso Deus. Nós fomos resgatados, fomos redimidos e agora fomos vingados. Nós somos do Senhor para sempre. E eles não estão sozinhos nessa. Os 24 anciãos que representam a igreja na história, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os 4 seres viventes que representam toda a natureza, se juntam a eles. E sabe o que todo mundo diz ao mesmo tempo? Vocês estão fracos. Se fosse uma igreja pentecostal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os nossos irmãos pentecostais não patentearam a palavra aleluia, não. Você pode falar também, tá? É bíblica. Todo mundo junto disse, louvado seja Deus. Gritaram aleluia. Porque é extraordinário o que Deus fez na história. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar da perseguição, apesar da pobreza, nós vencemos. E no final, só quem pode dizer alguma coisa é o povo de Deus, porque só sobrou ele. E o cântico e as palavras são de aleluia. E não estamos sozinhos, toda a criação redimida vai dizer aleluia. E vem uma voz do trono. Não pode ser de Deus, apesar de vir do trono, não pode ser de Deus, porque ele está falando, louva a Deus. Então, não tem sentido, né? Então, quem é que está mais perto do trono de Deus? Se você lembrar lá da segunda visão. Os querubins. Então um dos querubins vai dizer, louva a Deus. E aí, o que eles dizem? Aleluia. Vocês estão treinando hoje. Nós vencemos. Aleluia. Nós vencemos. E aí, a partir do versículo 6, nos dito uma coisa maravilhosa. Eu falei para vocês que não era uma festinha, né? Pois é um festão de casamento. Só que a gente hoje não tem, Jaque e Marcelo, pega a visão, hein? É um pouco diferente do casamento hoje em dia. No nosso casamento, o noivo fica esperando, e aí o pai da noiva traz a noiva e apresenta, entrega para o noivo, e aí saem os dois juntos, tá? Essa figura de que agora ele vai tomar conta dela. Até então, a família tomava conta, e a partir de agora, o marido, né, vai tomar conta daquela mulher. No tempo bíblico era o contrário. A noiva ficava esperando. E o noivo, então, no dia marcado, porque eles combinavam, eles noivavam, né? Então, no dia 12 de dezembro, lá, né? O dia X lá, do ano tal, eu vou vir casar com a sua filha. Tá bom? Tá bom, tá combinado. Nesse período ele dava o dote para ela, tal. No dia marcado,
o noivo saía da sua casa junto com todos os seus amigos, os seus padrinhos, no caso, que seria o equivalente aos nossos padrinhos, saía com todos os seus amigos, tal, montava nos seus cavalos, todo bonitão, né, todo aparamentado, todo cheio de... e ia lá buscar a sua noiva. E todo mundo ia festejando no caminho. E quando chegava lá, a noiva já estava vestida, a família toda preparada lá, porque esse encontro era um encontro, uma celebração para toda a cidade. Todo mundo estava lá ouvindo, tal, tirando fotos, observando, tal, e a noiva tinha que estar totalmente demais. Quando o noivo descesse e fosse até lá buscar a sua noiva, ela se apresentaria, e então, quando eles voltassem, esse caminho de volta para a casa dele, era a festa. E a festa podia durar uma semana, e dependendo das posses, durava quase um mês inteiro, todo mundo festejando, se alegrando, porque duas famílias se uniram, e agora surge uma nova família, que vai então dar continuidade para o nome daquela família. Maravilhoso, um festão, festão. É isso que está sendo descrito aqui. Se você não percebeu, é nesse contexto que, a partir do versículo 6, vai falar das bodas do Cordeiro. Você imagina agora, irmão e irmã, o noivo diz, no dia X, esse ano, esse mês, eu não sei exatamente porque estou na corre-corre e tal, mas eu venho te buscar, tá bom? Vamos marcar o dia. Dia 25, eu venho te buscar. Beleza, ele vai lá, chama os amigos, festejam, todo mundo se veste e se preparam, pegam a melhor biga que ele tem, e até aluga uma biga, e tal, então vamos buscar, vamos todo mundo festejando, todo mundo, vai casar. E quando chega lá, a noiva não está preparada. Era hoje? Ou então, está chegando perto da casa, sempre tem um adolescente que sai correndo e diz, noiva, seu noivo está chegando. Ela diz, ai meu Deus do céu, é hoje. E vai lá fazer a unha rapidinho, fazer o cabelo rapidinho, colocar uma roupa rapidinha para esperar o noivo. Vai dar tempo? Pois é. A festa está marcada. O noivo está vindo. Sabe quem é a noiva? A igreja do Senhor. E sabe como que é o vestido da noiva? Qual que é a roupa que ela veste? Atos de justiça. O grande problema é que às vezes dá a impressão que a noiva não está esperando o noivo. Porque a gente não está vivendo piedosamente. As nossas atitudes não correspondem ao que as Escrituras nos ensinam sobre as atitudes de alguém que está esperando o encontro com Jesus. E ele está vindo. Qual o seu lugar na festa? Você vai participar? Porque o texto diz que bem-aventurados são aqueles que estão participando da festa. Se você não é a noiva, bom, o noivo você não é porque é Jesus. Então, os amigos do noivo são os anjos, já está claro nas outras visões, são os anjos. Se você não está preparada, minha filha, você não vai casar. Você vai ficar.
E só sobrou a Babilônia afogada para você. É aí que está o problema. O texto está falando de uma grande festa, da vitória do Cordeiro. Nenhum dos inimigos resistiu ao seu poder, à sua autoridade. Todos foram derrotados. Toda a filosofia, todos os governos, toda a opulência, toda a luxúria, todo o pecado, tudo foi vencido. Para ele vir buscar a sua noiva. Não tem impedimento. O caminho está livre. E ele está vindo. A ideia é que a noiva esteja pronta. Agora. Pode voltar agora, Senhor. Eu quero ir contigo. A gente diz, eu te amo, Jesus. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor. Mas quando a gente vai olhar para a vida desses irmãos, eles não estão vivendo piedosamente. Eu acho que seria muito frustrante para um noivo se encontrasse com a sua noiva, ela de bob no cabelo. Cheirando as... Não sei se a expressão é essa. Minha mãe chamava de CC. Sabe aquele... O odor debaixo do braço? Depois de uma luta, um dia de luta. Imagina só o noivo todo bonitão, todo perfumado, todo pronto, vindo buscar sua noiva, chega lá, ela está de bob, ou até pior, né, com aquela, fazendo máscara, né, usando máscara, chinelo de dedo, cheirando a CC. Você acha que ele vai querer casar com ela? Se nenhum noivo nosso gostaria de que isso acontecesse, porque a gente espera que Jesus goste. Só tem um jeito de você estar preparado, meu irmão. Vivendo piedosamente. Não tem dois. A roupa são atos de justiça. Porque a hora do casamento chegou. Quando João entende a visão, quando ele entende o que o anjo está dizendo para ele, tudo aquilo que está sendo revelado para ele, João faz uma besteira enorme. Ele se ajoelha, ele tenta se ajoelhar para adorar o anjo. E o anjo diz para ele, você está maluco? Nós estamos juntos nessa. Homens e anjos são servos daquele que deve ser adorado. Os anjos servem a Deus. E nós devemos servir a Deus. Porque toda honra, toda glória tem que ser dada única e exclusivamente a Ele, o Salvador, o Remidor. Porque o plano dele se completou. E o anjo diz assim, o princípio cerne de toda a profecia é isto, que as pessoas adorem a Deus. Em toda a história,
desde Adão até o último, se entender a profecia, vai adorar a Deus. Então, para terminar, as profecias proclamam que todo este mal que hoje nós enfrentamos, na forma de governos, de filosofias, de maus exemplos, de permissividades, chegarão ao fim. Ser seduzido por elas é um erro mortal. Preferir o não sofrimento para ficar bem é um tiro no pé. Porque um dia o Cordeiro virá e destruirá todos os que, de alguma forma, se opuserem ao seu reino e ou maltrataram os seus escolhidos. A ilustração utilizada por Jesus é do casamento do Messias com a igreja, em todos os tempos. Ele está vindo buscar a sua noiva, que deve estar vestida e preparada para este encontro, com uma vida de pureza e de fidelidade. Pois a infidelidade cabe à meretriz. Entendeu aí? Por que tinha que ter uma mulher lá? Porque ela está toda vestida, mas a roupa dela é cheia de imundícies. Toda aquela luxúria, todo aquele luxo, na verdade é cheio de luxúria. Enquanto o contraste é a noiva, com a sua pureza, o seu linho fino, mas simples. Tudo está para acontecer em breve. A pergunta que eu tenho que fazer agora é: você já se trocou? Já colocou a sua roupa? Você já se vestiu para o casamento? Suas obras são justas? Quem não participar desta festa não é bem-aventurado. Vai ter que passar a eternidade no inferno. Não brinque com Deus. Nada que você tem vale a pena. Porque passar a eternidade toda longe de Deus é perder. É sofrer eternamente. Nada do que for oferecido para você nesse mundo vale a pena. Viva para Deus. Viva como Deus quer que você viva. Abandone tudo mais, para no final você dizer aleluia. Vamos orar. Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos pequenos. Temos sido desafiados. A filosofia deste mundo tem nos oprimido. Estão tentando roubar de nós a santidade. Tem nos oferecido uma vida igual a deles, ó Deus. Mas nós não queremos. Mesmo que isso traga algum tipo de sofrimento para nós. Mesmo que isso desagrade as pessoas que nos cercam, que não conhecem o Senhor, nós queremos servi-lo. Por isso, tem misericórdia. Nos ajude, Deus,
abra os nossos olhos, que nada nos prenda, que nada nos faça viver longe daquilo que a Tua palavra nos ensina. Tem misericórdia de nós. Nos livra da nossa própria carne, que anseia muitas vezes por estas coisas. Livra-nos de nós mesmos, ó Deus. Porque nós queremos viver para sempre com o Senhor. Queremos que as nossas atitudes hoje, reflitam a Tua glória, reflitam a Tua justiça. Nós queremos, ó Deus, viver na dependência do Teu Espírito Santo, que conduz a nossa vida. E aquilo que o Senhor quiser nos dar, o Senhor nos dá, e aquilo que o Senhor não quiser nos dar, o Senhor não nos dá. Mas nós queremos viver para a glória do Teu nome. Porque nós aguardamos o nosso Salvador vir nos buscar. Por isso clamamos por Tua igreja na face da terra, onde tantos conceitos têm se perdido, ó Deus. Tantos princípios têm sido abandonados. E nós suplicamos por Tua graça, para que nós possamos viver para a Tua glória. Seja lá o que for que estiver destinado para nós, dá-nos forças e sabedoria, e aquece o nosso coração, para enxergarmos além do hoje, além do agora, e mirarmos a eternidade com o Senhor Jesus. Rogamos por Tua graça, suplicamos pelo Teu favor, em nome de Jesus. Amém.